Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre a segunda temporada de A Casa do Dragão, essa série que é um spin-off de Game of Thrones. A história se passa séculos, Kel? 172 anos antes de Daenerys Targaryen. Isso mesmo, Kel, que é a grande conhecedora de Game of Thrones, da obra de George R.R. Martin, aqui no Cinematório. A gente já gravou alguns episódios sobre a série original e agora a gente fala sobre essa segunda temporada, que trouxe aí 8 novos episódios, dando sequência ao que a gente viu lá na primeira temporada, que foi exibida 2 anos atrás, né, Kel? Quando a gente teve aí contato com esses personagens. Já faz um século. São personagens que são, em sua maioria, da dinastia Targaryen, né? A casa Targaryen. E aí a gente tem ali esse cenário de briga pelo poder, né? Que é a essência de Game of Thrones. E você tem, ao mesmo tempo, muito mais dragões, justamente porque os Targaryen estão ali nesse momento de auge, né, de estarem no poder, até que sofrem um golpe e a nossa querida rainha Rhaenyra vai ter que dar a volta por cima e retomar o trono que é seu por direito. Então, Kel, você vai ser a nossa guia por Westeros, já que estamos acompanhados de René França, que é nosso parceiro de podcasts, o René que também é crítico, professor, cineasta, escritor e o que mais? Primeiro de seu nome, René? René Rhaenyra tô perto aí. Eu ia falar isso. E eu pensei agora que a gente devia ter entrado cada um com essa sua assinatura longa, né? Essa sua, não é assinatura, é o anúncio, né? A gente devia ter feito isso. Ai, meu Deus do céu. O problema é que não dá pra saber se meu cabelo é branco, cinza. Ai, tá certo. Bom, a gente vai falar aqui sobre House of the Dragon, com spoilers, então se você não assistiu a primeira e a segunda temporada, já fica aqui o aviso, porque entraremos em detalhes sobre o que acontece na série. Se René parece com Rhaenyra, lembro a todos que Kel parece com quê? Com nada, exatamente. Porém, você pode pensar em Kel-Lise. Kel-Lise, então, tá certo. Eu não vou perguntar qual que seria o meu nome em Game of Thrones, não. Deixa aí para os ouvintes darem sugestões. Rhaenys. Vamos lá. Bom, antes da gente começar aqui, aquele recado para você que nos escuta, mas ainda não faz parte do Cineclube Cinematório. Nós temos o Cineclube, que é o nosso grupo de apoio. Grupo de apoiadores. Não, grupo de apoio não, por favor. Mas é o nosso grupo de apoiadores, né? Nosso grupo de apoiadores para a gente manter o Cinematório no ar, né? A gente pagar as contas aí de hospedagem, de manutenção do site e dos podcasts. A gente é muito, 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 muito grato a todos vocês que fazem parte do Cineclube e nos ajudam aí nessa caminhada há tanto tempo. E também aqueles que estão chegando agora. E você que ainda não faz parte, junte-se a nós, entre lá no nosso site cinematório.com.br para conhecer o nosso Cineclube, conhecer as contrapartidas que você recebe por apoiar o nosso site, né? Além de nos ajudar a continuar com o Cinematório, você recebe, por exemplo, a nossa newsletter com dicas de filmes e séries para ver no streaming, entre outras indicações. Tem também o nosso grupo fechado de bate-papo no Telegram e você também pode nos ajudar a escolher as pautas dos nossos próximos podcasts. Entre lá então em cinematório.com.br e venha fazer parte da Casa Cinematório. Vamos mudar o nome do Cineclube? Casa dos Críticos?
casa dos cinéfilos, casa dos artistas. Mas, oi! Grande Silvio Santos. Grande Fica aqui Silvio. nossa homenagem a ele. Grande Silvio. Já que hoje vamos falar de TV, né? Então fica aí a homenagem ao Silvio Santos, que nos deixou no último dia 17 de agosto de 2024, né? Então fica aí nossa homenagem. Vamos falar então de A Casa do Dragão, segunda temporada, e eu já quero começar chamando a Kel, nossa especialista, nossa PhD em Game of Thrones, para falar suas impressões sobre essa segunda temporada. E como gancho, Kel, eu deixo para você a minha impressão de que essa segunda temporada não foi tão boa quanto a primeira, apesar de eu ter gostado. Mas eu achei que a primeira, ela surpreendeu, achei ela inclusive até em alguns pontos melhor do que Game of Thrones, talvez por estar mais concentrada ali, né, a história, não ter tantos lugares, tantas casas, tantas situações acontecendo para culminar naquele final da série. Mas agora eu gostei assim das cenas de batalha, principalmente, né, algumas outras questões que foram sendo apresentadas ali, mas de um certo modo eu fiquei com a sensação de que a primeira foi melhor. O que você nos diz? Pois é, eu também fiquei com essa sensação. E, na verdade, Game of Thrones e House of the Dragon, pra mim, é muito minhas novelinhas, sabe? Então, pra me fazer ficar com raiva, chateada, não gostar desse universo, a série tem que ser ruim mesmo, de verdade. Coisa que não tem acontecido, né? Apesar da gente ter algumas questões que a gente pode discutir aqui, né, algumas coisas que se repetiram, que se prolongaram e não precisava tanto, momentos, questões sem resposta, enfim, várias coisinhas aqui que a gente vai falar ao longo do podcast. Eu continuo gostando, sabe? Eu continuo vendo todos os capítulos e aguardando pela próxima temporada. Ainda mais, né? Já vamos adiantar aqui que eu acho que talvez seja uma unanimidade em entender que todos esperávamos algo a mais desse último episódio do season finale, e ele simplesmente fala: opa, segura aí que só daqui 2 anos, tá bom? E a gente estava até comentando aqui antes, né, de começar o programa de fato, sobre essa, entre aspas, tendência nas séries de segurar bastante, né, as pessoas com a falta de uma finalização para o que a gente estava acompanhando ao longo dos episódios. Assim. E aí eu meio que já tô até me acostumando com isso, sabe? Eu meio que já tô pensando que sou vencida. Eu acho que, sabe, as séries, elas tomaram esse rumo, assim, de alguma forma. Parece ser mais vantajoso que nesse último capítulo, que todo mundo vai ver mesmo, eles, na verdade, te preparem para uma próxima temporada e aí garantindo a sua vontade, a sua curiosidade pelo que vai acontecer, para pelo menos assistir o primeiro episódio da próxima temporada, sabe? Não sei, acho que é muito estratégico, mas também é um pouco arriscado se você for pensar que o tempo de espera é muito grande, né? 2 anos. Então, a gente vai receber muitos outros conteúdos ao longo desses 2 anos e algumas pessoas podem se perder no caminho. Algumas pessoas que não são como eu, que acompanham como uma novelinha. Mas, enfim, resumidamente, eu gostei, tenho as minhas ressalvas, principalmente em relação a algo que me deixou completamente apaixonada pela série na primeira temporada, que é a relação da Rhaenyra com a Alicent, porque eu acho que elas ficaram muito separadas, né? Tiveram que ficar muito separadas. Tanto que os encontros delas nessa temporada, pra mim, foram talvez um dos melhores pontos, assim, sabe? De reflexão mesmo sobre essa relação, né? Porque enquanto separadas, era só questão de guerra para cada um dos lados. E os dragões, você falou, né? Essa coisa de
ter mais a presença dos dragões também, porque a gente ama esses seres fantásticos, maravilhosos. E aí, cada vez que aparece algo novo, ou reaparece aquele que a gente já conhece, é sempre muito bom, assim. E para você, Renê, Casa do Dragão, né, em relação aí à primeira temporada, o que te pareceu essa nova leva de episódios? Teve aquele problema, né, da greve de roteiristas que acabou impactando também, né? Que acabou deixando essa sensação de não ter final, né, da temporada. Teve 2 episódios a menos, né, do que a anterior, e eu acho que isso foi sentido claramente. Mas eu gostei muito da primeira temporada, assim como vocês. Essa segunda temporada eu gostei porque eu gosto muito do universo, desse universo de Game of Thrones, dos personagens. Então eu não sou uma pessoa que me importo muito de ficar naquele tanto de diálogo, na casa no castelo mal assombrado do Daemon lá o tempo todo, assim, tudo pra mim é uma coisa que eu, na pior das hipóteses, eu sento ali e fico olhando, viajando aquilo ali e tal. Só que eu acho que é uma temporada que ela cai muito porque enfim, eu não conheço a história, né, do livro em que se baseia. Eu sei que ele não é narrado como os livros de Game of Thrones, né, que é aquela linguagem literária. Ele é uma linguagem, pelo que eu ouvi falar, um pouco mais direto, como se a gente estivesse lendo um livro de história. Então as coisas são, os acontecimentos seriam mais objetivos, inclusive eles não necessariamente precisam acontecer da forma como está no livro, porque a gente sabe que muitos os livros de história não contam a história como ela realmente aconteceu, né? Mas eu não sei se eles estão esticando demais, mas eu fiquei sentindo muito ela dando voltas. É quase como se o jeito que ela termina me parece assim, será que dava para pular essa temporada em termos de trama, né? Não de desenvolvimento de personagem, de psicológico e tudo isso. Será que talvez não dava, vai dar para pular essa temporada e você vai continuar a história mais ou menos ali de onde ela estava caminhando a partir da primeira temporada, né? Em termos de um acontecimento macro, né? Do que é essa guerra, o que é essa disputa. Então, assim, eu tô exagerando, porque é claro que teve acontecimentos importantes aí no meio, que são fundamentais para a história, mas me deu um pouco essa sensação dela ficar dando muita volta. E até isso que a Raquel comentou do encontro da Rhaenyra com a Alicent, né? Que eu acho que eles têm total consciência de que essa é a força da série, Sim. dessas duas amigas, e que talvez até sejam, né, mais que amigas, e como que essa relação se torna de repente uma amizade ou um amor impossível, quase um Romeu e Julieta ali no meio da primeira temporada, mas ao mesmo tempo, enquanto é forte ter um encontro entre elas, e dramaticamente é quase irresistível fazer isso, eu sinto que são momentos que são forçados do ponto de vista narrativo, assim, com tudo que está em jogo. Eu gostava de ver o diálogo e o encontro das duas, mas me tirava da série porque, para aquilo acontecer, parecia que a série precisava suspender ou esquecer várias coisas, como que um filho de uma provocou a morte do filho da outra no final da primeira temporada. E isso ela terminou com muito ódio, um super luto, que eu acho que até se estende demais ali pelos episódios do início da segunda temporada. Mas aí ela precisa querer a paz e ela precisa voltar a tentar ser diplomática para tentar encontrar a Alicent. Aí vira e depois é a Alicent que tem que. E aí parece que é aquilo que é até falado dentro da própria série. As coisas já foram longe demais para se tentar algum tipo de acordo, principalmente entre duas pessoas ali que, por mais que elas sejam importantes, o acontecimento já engoliu elas. As coisas já vão acontecer independente daquilo. Sim. E aí parece que aquilo é encaixado porque vai ser um grande momento, porque é bom ver as duas juntas e as conversas das duas, mas em termos de trama fica parecendo uma coisa meio solta. E aí eu ficava sentindo que em vários momentos essa temporada teve isso, assim. Eles ficavam forçando alguns direcionamentos que meio que travavam a história, que se a gente fosse pensar mais objetivamente, ela estaria sendo andando de uma forma muito mais atropelada, né? Por tudo que aconteceu na primeira temporada e que aconteceu aos poucos ao longo dessa segunda. Pois é, a parte que eu achei que a série mais
se enrola, né? Mais cria essa sensação de que não tá andando, de que não tá em movimento. Apesar de ser como o René, de ver, conseguir se envolver com as coisas mesmo assim, é a parte de Harrenhal com o Daemon. Assim. Chegou um momento em que eu falei, não acredito. Sabe, ele ainda tá assim, ele ainda não sabe, não saiu dessa, ou tem alguma, ou, sei lá, ou tem alguma diferença aí de comportamento, sei lá, alguma coisa, você, sabe, deu essa sensação de que prolongou-se muito ali, e aí começou a surgir até vários memes, né, pra zoar com isso, assim, ó, Harrenhal, lá vai o Daemon delirar e, enfim, ficar na seu mundinho lá em Harrenhal. Então, Eu acho que esse é o maior erro da série pra mim. Porque ele é um personagem muito bom, um dos destaques muito. da primeira temporada, e eles têm que tirar ele de lado, eles têm que colocar ele de lado, porque pela personalidade dele, ele poderia resolver a guerra pro bem ou pro mal, assim, fazer Uhum. uma grande besteira que a Rhaenyra perdesse ou conseguir a vitória. Então eles precisam colocar ele do lado exatamente para a história poder enrolar. E aí joga um dos melhores personagens da série, coloca ele num quarto e viajando ali, vendo gente, escutando barulhos estranhos. É um grande desperdício de personagem. Total. E assim, é engraçado, porque ele tava numa espécie de culpa, né? Vivendo uma culpa, repensando várias coisas, inclusive o último ato cruel dele, né? Que acabou na morte de uma criança. E aí, o que faz ele realmente acordar pra vida é quando ele tem uma visão de futuro. Tipo assim, cara, nem todos esses dias que você tá delirando aí, tendo visões, sabe? Coisas totalmente profundas, assim, da sua psique, foi capaz de modificar alguma coisa. Então eu vou ter que te mostrar o futuro pra você cair na real e entender que, olha, você precisa, sabe, voltar a ser o rei consorte da rainha Rhaenyra e não Mas- mais ficar com esse delírio de grandeza e, sabe, essa coisa da coroa, né? Que ele quer muito, mas sente culpa por isso, ressentimentos também em relação ao irmão. É o mesmo papel em The Crown dele. Eu não vi. É o mesmo papel? Não viu? The Crown, ele é o marido da Elizabeth também, e ele queria ser rei e tal. Gente, mas então ele tá super acostumado a ser rei consorte, então. Uma- Mas aí é isso, é um personagem massa, é um dos dragões mais massa também, pescoçudo, Caraxes, e simplesmente estavam presos. O dragão dele, principalmente, né? Porque o Daemon, pelo menos, você tava vendo. E o dragão dele tá lá, Tem estacionado. que poupar o orçamento para Sempre mostrar é os isso. outros dragões que vão pra guerra. Sempre é isso, é poupar orçamento, tá, beleza. Dragões são realmente caros, né? Mas assim, a proposta da série é Dança dos Dragões, né? Então, Agora, Mas foram eles achei que curioso entraram que- na brincadeira. Eu não posso passar pano, eu não posso pedir menos, sabe? Eu achei curioso que ele tem essa visão de futuro, mas é só até determinado ponto, né? Porque se ele visse no que a Daenerys ia se transformar, eu não sei se ele ia ficar tão confiante assim. Aí ninguém ia ter coragem de colocar essas cenas lá, porque isso é ferida Então, em várias pessoas que assistiram. Eu sei que não é sua ferida, tá, René? Porque eu lembro muito bem que enquanto a do gente Daniel, tava lá Daniel desesperado, tá ferido até hoje. enquanto a gente tava lá com raiva, desesperado com o que fizeram com a Daenerys, você tava bem gostando. Eu falei, não. Mas essa é a minha grande questão que eu queria. Eu até falei com o Renato quando ele me convidou. Mas só voltando um pouco. Primeiro, é isso, eu concordo total com a Raquel, porque eu acho que ou o Daemon, o arco dramático dele de apoiar a Rhaenyra, se resolvia com as visões, a mais longa, única sessão de terapia da história ali, de Westeros, ou por essa visão do futuro. Porque as duas coisas juntas, a visão do futuro deixa a outra inútil, né? Porque, assim, Exato. para que ele estava tendo as outras, narrativamente falando? Porque
ele podia chegar por conta própria a um raciocínio, revendo ali a vida dele toda, mas aí não, ele é colocado numa visão que ele sabe o que vai acontecer e ele toma essa decisão baseado nisso e fica meio inútil o anterior. Mas é sobre essa visão e aquela história toda que é falada na primeira temporada, né, quando o rei lá fala para Rhaenyra o segredo e tal dos Targaryen, porque A os profecia. Targaryen têm que se manter no poder porque vai vir uma longa noite. Basicamente é assim: quando os White Walkers chegarem, tem que ter um Targaryen, porque é quem domina o fogo, para lutar contra os seres de gelo, né? Colocando em termos bem objetivos. E aí o que vai acontecer é que o Rei Louco vai morrer sem passar isso para frente, e quando chegam os White Walkers, não tem Targaryen no trono. Então, pela lógica de toda essa profecia que está sendo construída em Casa do Dragão, não faz sentido a Arya matar o Rei da Noite. Tinha que ser o Jon Snow ou a Daenerys. Tinha que ser um Targaryen. Isso que eu tô. Eu não tô vendo isso encaixando na série, sabe? Eu fico pensando se no livro, se o Martin escrever algum dia, se ele vai mudar isso. Assim, porque, pensa, a lógica toda é que os Targaryen estão no poder esses anos todos, milênios, sei lá, porque um dia vai chegar um Rei da Noite e só os Targaryens podem derrotá-los. Acontece o rolo todo lá. E aí só faz sentido ser Daenerys ou Jon Snow, então, e não a Arya. Não faz sentido. A Arya não encaixa nessa história dessa profecia, né? É verdade. Enfim, eu achei tudo muito esquisito. Isso. Só se ela for bastarda, a gente não sabe. Não, realmente eu concordo com o René. Isso é uma das questões que ficaram em aberto, assim. Não encaixa mesmo. Na profecia. Porque é uma coisa que eu defendi na época, eu gostei muito, mas o caso do dragão estraga esse final. Ele estraga essa parte, assim, né? A não ser que no final vão falar que a profecia é falsa e tal. Mas Eu o fiquei Daniel pensando acabou que, de ver as coisas ali. eu fiquei pensando que pode ter a ver com isso, né? Um questionamento a respeito do quanto que essas pessoas estão se baseando em algo que, assim, não é tão real, né? Tipo assim, é uma profecia, são visões. É isso que eu fiquei pensando. São coisas muito frágeis para se decidir sobre reinados inteiros, sobre vida e morte, sabe? E eles vão um pouco pro sobrenatural, assim, né? Eles se deixam levar pelo sobrenatural. Então, talvez pensando por esse lado seja algo, assim. Mas eu gosto do sobrenatural em Game of Thrones. Eu gosto da fantasia também. Toda, né? Eu acho que é um dos charmes massa. da série, né? Mas em relação a isso da profecia, eu fiquei pensando se não é um dos motes mesmo, assim, da série, de trabalhar isso no sentido de que a profecia, ela só é uma profecia enquanto não se realiza. É igual quando você pensa em fantasia, em sonho, que quando se torna realidade deixa de ser fantasia, deixa de ser sonho, né? Então, a profecia, ela é algo intangível nesse sentido, justamente porque ela é uma imaginação, é uma coisa que é algo que está para o futuro e que as pessoas esperam que acreditam, né, que ela pode se concretizar em algum momento, mas se ela se concretizar, e aí? É um vaticínio. Que motivo que você vai ter para continuar adiante, sabe? A profecia, ela seria uma motivação para você continuar acreditando nesse futuro. Entendeu? Lutar por algo. E acreditando na superioridade Targaryen também, né? Pois é. Só os Targaryen serão a gente assiste, salvadores. Exato. E aí, por exemplo, faria sentido o que a gente vê em Game of Thrones da profecia realmente ser falsa. Tipo, as pessoas estão acreditando em algo que não vai se concretizar. Porque se a Daenerys seria a grande salvadora, na verdade ela é a vilã. E o Jon Snow não era nada. Foi se construindo toda essa imagem de que ela seria, né, a prometida. A prometida, né, a The One, aquela coisa toda que ia chegar ali, ia trazer a paz, mas na verdade ela trouxe foi a destruição, né? Ela foi uma tirana. E o caso de o Targaryen ser o salvador que vai matar o Rei da Noite, prova-se que
também era uma balela. Porque aí quem matou foi a Stark, né? Foi, a Stark. Arya Stark. A Arya Stark. Mas assim, isso eu tô conjecturando aqui agora, porque a série não nos entrega isso. Nada disso é falado lá no Game of Thrones. Ninguém se surpreende com o fato de que a Arya foi lá e matou. Assim, peraí. Como assim? Né? Não era pra Arya ter matado. Essa dúvida que o René traz aqui agora, tipo, isso podia ter surgido na série. Sim, tanto que a bruxa lá do fogo e tal, ela que dá a dica pra Arya que ela que vai matar, né? Pois é. Ela deveria ser a pessoa que sabia dessa profecia nessa lógica ela deveria mandar a Daenerys ou o Jon, né? E não a Arya. Muito maluco isso mesmo. De todo modo, mesmo que a Daenerys tenha terminado do jeito que terminou, ela continua sendo, sabe, uma Targaryen incomum, né? Uma Targaryen única, né? Ela fez nascer 3 dragões depois de sei lá quanto tempo, assim, não sei se centenas de anos ou milhares de anos, não me lembro mais qual que é a separação, assim, que já não existiam mais dragões. E são os ovos que aparecem nessa temporada, né? Exato, eu gostei demais quando eu reconheci os ovinhos, eu falei, só pode ser, né, os ovos. Aí eles confirmaram. São os ovos dos 3 dragões lá da Daenerys? São. Gente, mas demora muito, hein, pra nascer. Sim, é uma coisa até mágica, também faz parte da fantasia. Não é, sabe? Não é uma coisa... Não era algo esperado. Não é da biologia. E não era algo esperado. O cara que dá para ela de presente, ele dá quase como se fosse fósseis, assim, é tipo ninguém esperava que aqueles ovos fossem chocar algum dia. Entendi. Eu fiz questão de rever a cena de Game of Thrones bem imediatamente após esse episódio que aparece os 3 ovos, porque eu me lembrava do quanto que era um episódio bom, assim, quanto que foi emocionante quando nasceram os 3 dragões, sabe? Que ela sai daquela pira, ela sai da pira de fogo enorme e sem se queimar, que aí é uma coisa também muito dela, porque não é todo Targaryen que tem isso, sabe? Isso não é uma coisa... Você viu lá o que aconteceu com o Aegon. O Aegon foi torrado. Então, isso de não se queimar é uma coisa muito dela, também muito mágica, né? Então ela é especial, assim, mesmo que depois ela tenha virado o que virou e a gente ficou super triste, enfim. Mas a história dela é uma história muito única. Então faz sentido que ela, né, até também tem essa questão da nostalgia, né, que eles não vão deixar de explorar, né? Mas faz sentido ela aparecer ali também entre as visões, mesmo ela não sendo a realização dessa profecia. Porque na história ela é importante, independente de ser a escolhida ou não, né? Para trazer um reino mais harmonioso. Acho que paz em Westeros é querer demais. Ainda mais se tratando de pessoas que fazem de dragões armas de guerra, né? Então, que é isso que me incomoda também nessa galera, é que essa galera que eu falo é os Targaryen, é porque eles têm seres lindos e mágicos, assim, né? E, deuses. Eles até colocam como deuses, né? A própria comunidade lá fala, poxa, esses seres são sagrados. Eles colocam eles pra se matarem entre si, assim. Né? Isso é o mais triste disso tudo, né? Além das pessoas estarem se matando na mesma família, tem e milhares de outras que não tem nada a ver com essa guerra entre eles. Tem a ver, assim, nos de serem os que estão... são, como que se diz? Súditos. São súditos. Mas essa coisa de colocar os dragões para se matarem é muito triste. E eu não sei vocês aí que estão nos ouvindo, mas eu fico realmente triste como se esses bichos existissem. Sério. Eu fico com muita dor no coração quando eu vejo um matando o outro. Sério. É muito triste. Eles só atacam a partir da ordem, né? Que quem tá montando dá, né? Eles não atacam por conta própria, né?
Eu acho que podem até atacar, porque são bichos, assim. Se eles tiverem uma disputa por comida, por exemplo, eles vão fazer isso. Falo assim, mas um atacar o outro e nesse sentido que você disse aí, da batalha. É, da batalha, exato. É um atrás do outro, porque o montador tá lá, o cavaleiro tá lá dizendo, sabe, pra ele atacar. Então, assim, é um vínculo que se cria com o animal, que é muito lindo. E sobre esse vínculo eu acho que a série deve vir a explorar mais, porque a gente teve, né, a parte da semeadura, que é quando a rainha Rhaenyra resolve testar quem é que vai... Isso é ótimo. Gente, quem é que vai conseguir, né, conseguir esse vínculo com o dragão entre pessoas que não são Targaryen puros. E aí... cria-se um vínculo, você vê que é um vínculo muito especial mesmo, né? Não é só a pessoa foi lá e domou o dragão, assim. Existe uma troca, né? Inclusive, a gente viu também um dos dragões indo atrás do seu próprio montador, assim, que foi ótimo. Não, é isso que eu achei legal, porque parece até que ele percebeu, assim, deixa eu resolver isso, porque senão ela vai mandar matar mais uma galera. Já torrou um monte de gente aqui. Deixa eu resolver isso aqui, senão ela vai continuar queimando todo mundo até achar um. Pois é, o que vocês acharam disso? Assim, porque eu achei meio demais ela sacrificar aqui a galera. Porque assim, vamos imaginar, eram 3 dragões, 2 dragões, né, que ela manda a galera lá, né? 2 dragões. 2. Ela não podia ter mandado em grupo, sei lá, de 2 em 2, porque vamos imaginar que dá sorte, os 2 primeiros são os montadores do dragão. Os outros ali estão vivos. Tchau, gente. Ela manda todo mundo sair morrendo, aquele tanto de gente, para 2 sobreviverem, que são... Você fica assim, gente, calma. Por que você não mandou em grupos, em grupos? Eu acho que tá no sangue. Aí, né, você pelo menos vai dando chance para mais gente sobreviver, já que você supostamente é a heroína da história aqui, né? Eu acho que isso aí de mandar queimar, fazer genocídio, churrasco e tudo, isso aí é no sangue dos Targaryen mesmo. É, viu? Eu acho que é preciso reconhecer que eles são um pouco intensos, né? Eles são um pouco exagerados na escolha do que fazer, assim, de como fazer. Mas realmente, eu também pensei como René, eu achei que ia ser uma coisa assim, aos poucos, ela tá com a galera lá, velho, se virem. E aí é meio que assim, né? Os dragões aproveitaram pra também comer umas pessoinhas, né? Falou, tá aqui, então vou aproveitar e dar uma... ou então um lanchinho. Ou então eu fico pensando assim, o primeiro que deu muito errado, né, que era inclusive soldado dela, ele... Tava na cara que ia dar errado. Tava na cara, porque é igual com o cachorro, né, o cachorro ele percebe quando a pessoa tem medo. Se você, né, você tá de frente com um Rottweiler, se você fica do jeito que aquele cara tava ali com o dragão, o Rottweiler vai te atacar, você pode ter certeza. Né? Você tem que ter a confiança assim, no olhar e... Ó, o Renato ensinando como domar dragão. Pro cão. Como domar um Rottweiler. Pro cachorro também ver que você não tá com medo dele, né? Porque se o cachorro percebe o seu medo, ele também fica com medo. E aí ele ataca justamente por isso. Né? É um mecanismo de defesa. Mas... É mais fácil montar num dragão ou num verme de Duna, hein? No verme de Duna. Boa. Mas... No verme de Duna nem parece que você tá montado, parece que você tá surfando. Mas voltando aqui ao que eu queria dizer, é o seguinte, como deu muito errado esse primeiro, talvez ela tenha pensado assim, bom, se eu trouxer vários aqui, o dragão já vai escolher de cara. Ele não vai, sabe, ele já vai direto naquele só, esse aqui, por favor, suba. Ela talvez não esperasse que ele já fosse sair queimando todo mundo. Não sei. Mas assim, aí, né? É isso, né? Ficou todo mundo com medo e desesperado. É chamado de Fúria de Bronze. Como que ela esperou que ele ia ser gentil
Não, que de ele ia novo ser... eu tô criando conjecturas aqui. Porque o outro, o segundo, dá pra perceber que o segundo era mais tranquilo, era mais de boa. Tanto é que ele escolheu um cavaleiro mó brincalhão. O cara nem tava tentando fazer com que o dragão se rendesse a ele, né? Ele tava achando que ia morrer. E aí O dragão tava lá de boa, lá dormindo. Eu esqueci o nome do dragão, gente. Mas aí eu achei isso interessante. Isso, desse momento, que é chamado semeadura, esse momento eu achei interessante porque são duas pessoas completamente diferentes, né? Dois cavaleiros ali completamente diferentes. Um que tem toda aquela honra, tem toda aquela coragem, né? Representa tudo isso, assim, né? Ele vai lá, encara o dragão e fala, vem, ainda salva outras pessoas. Para salvar uma mulher, ele se coloca à frente e tô pronto. Então é aquele cara admirável, né? E o outro, que dizer, ele tava ali pensando apenas em poder, mas chegou lá, ele fugiu de uma maneira que eu não esperava. E ainda, na hora que ele chega perto do dragão, que ele acha que vai ser morto, assim, e o dragão é que decide, né? Tipo assim, não, fica tranquilo aí que eu quero você mesmo. E aí depois, o cara que era até, parecia engraçado lá no bar, depois ele se torna um chato. Eu não sei como a Rhaenyra tá aguentando, mas só porque ela precisa muito de um montador de dragão, porque sinceramente, no primeiro desrespeito daquele cara, eu já teria, sabe, dado um Dracarys, assim, pelo amor, né? Ele ficou chato pra caramba. Acho que é Ulf o nome dele. Mas eu achei interessante essa parte, assim, no sentido de que a gente tem ali uma, como é que fala? Uma rima com a Batalha dos Bastardos, né? Porque aqui ela decide, assim, bom, se o primeiro, né, lá aquele... Ele era um servo, né? Trabalhava lá nos barcos, né? Ele trabalhava lá na costa, né? E o dragão foi atrás dele. Sim. E aí foi aí que ela percebeu... Sim, ele é filho da mão dela, né? Isso. Aí foi aí que ela percebeu, bom, se tem essa pessoa aqui, que eu não fazia ideia, né? Que tem o sangue Targaryen, que pode montar o dragão, então deve ter vários outros, né? Porque, afinal de contas, né? O povo saiu pulando cerca aí, doidado. Então aí ela descobre, então vamos ter aqui vários bastardos aqui, vamos saber quem que é. E é uma coisa meio revolucionária, né? Meio não, total revolucionária. Porque ela tá acolhendo bastardos. Os bastardos não são acolhidos nessa sociedade, eles vivem à míngua, né? Porque são escondidos. Dela, né? Exatamente. Que tem o cabelo preto e ele fica sofrendo bullying até hoje. Porque ele não foi colocado como um bastardo, né? Eles colocaram ele como um filho real mesmo. Mas a gente sabe que ele é. Eu acho interessante a discussão que vem dele, porque o que faz, enfim, o que faz ele sobreviver ao bullying, né? Ele se sair acima disso. O diferencial é que é meio assim, se eu sou bastardo, como que eu monto um dragão, né? Uhum. Só que agora, se todos os outros se os outros bastardos verdadeiros ali podem montar dragão, ele perde a força política simbólica dele, né, como herdeiro da rainha. Sim, e ele tá o tempo justo. todo preocupado com isso. Eu acho uma discussão muito inteligente da série de fazer. Sim. Só que eu acho que ela não é aprofundada, ele vira meio um adolescente chato. Mas a discussão eu acho boa, sabe? Eu gosto, eu acho boa também. Né? Porque, inclusive, isso que eu gosto também em House of the Dragon, além da gente estar vendo essa batalha, né, de família, todo esse drama familiar, a gente tá vendo um conflito de gerações também, né? A gente tá vendo diferenças de gerações, assim. O quanto que essas crianças cresceram, o quanto que elas vão absorvendo de toda essa responsabilidade de seus pais, de seus antepassados,
Então isso é interessante também da gente ver na série, né? Esse amadurecimento que é muitas vezes forçado por esse contexto, né? Por esse contexto de uma família de poderosos, assim. Então todo mundo tem um papel a cumprir, sabe? Uma honra a seguir. E a gente percebe como que essas coisas vão sendo quebradas ou vão sendo impostas. E aí as pessoas, muitas vezes, elas se perdem na própria identidade, assim, quem eu sou. O Jace tá assim, né? E agora? Se eu perco essa honra, né, de ser um montador de dragão, já que qualquer um tá sendo, quem que eu sou? Né? Já que eu já tinha esse problema do cabelo preto. Agora, exatamente, então, a coisa da identidade, né, entre gerações, assim. A própria Rhaenyra também, que no final da série vai mostrar ela, assim, tem uma separação entre ela e a Alicent, porque a Alicent tá ali em busca de sair dessa roda, né, a tal roda que a Daenerys fala que vai quebrar. E aí, a Alicent quer sair. E a Rhaenyra entendeu que ela tá meio que presa no papel dela, né? Ela precisa ser essa rainha, assim. E aí tem essa cena, sabe? Da Alicent mais livre e a Rhaenyra mais presa no meio das coisas lá de poder e tal. Eu achei isso interessante também. Portanto que elas... E a Alicent tem que aceitar que o filho dela tem que ser morto. Pois Exato. Isso aí vai ser uma coisa interessante para explorar também, porque a Rhaenyra e ela meio que estão achando que a Alicent vai deixar o Aegon para morrer, né? Vai preparar lá para morrer. Só que o Aegon já vazou. Ele fez um acordo com o Língua de Cobra lá. Pois é. Então, assim, quando a Rhaenyra chegar lá, ela vai pensar o quê? Eu imagino. Pô, a mulher mentiu de novo. O que é isso? Tipo assim, não dá pra confiar nos verdes. Vai rolar esse desencontro. Mas então, uma coisa que eu fiquei pensando também depois que a série acabou, e aí retomando essa coisa de ser um anticlímax e tudo, eu não sei, vai ter mais uma temporada, mas vai ter mais depois disso? Só tem a terceira garantida por enquanto, né? Renovada. Eu acho que eram 4, mas eu não sei em que pé anda. Que eu fiquei pensando no seguinte, se essa temporada, a segunda, ela não foi tipo As Duas Torres, lá da trilogia do Senhor dos Anéis, que é um filme que tá ali no meio e que faz a ponte entre a Sociedade do Anel e o Retorno do Rei, que é onde a gente vai ter as grandes batalhas, né, a resolução das coisas e tudo. E As Duas Torres é um filme mais centrado, assim, ele é mais das conversas, mais diálogos, de recolocar as peças, reorganizar as peças no tabuleiro. E como a primeira temporada ela terminou com aquela grande questão lá do rei que estava morrendo, falou uma coisa, aí a Alicent foi lá, deturpou a frase e aí colocou o Aegon no trono no lugar da Rhaenyra. Aí tem toda aquela coisa, né? Que como é que chama aquela que morreu agora com o dragão? Rhaenys, né? Aquela cena lá, né, da hora da coroação, que ela surge lá, né, com o dragão. Aquela hora ela podia ter encerrado. Né? Então, assim, a primeira temporada ela terminou assim com muita coisa que mudou, né? E que precisa ter a Rhaenyra principalmente se recompor o seu lado ali, né? Junto com o Daemon e tudo, para poder ter o contra-ataque, né? E ela recuperar o trono. Então, eu fiquei pensando nisso. Ela, como é mais da diplomacia, também faz sentido, né? Não ter ido para a guerra de uma vez, né? Eu acho que isso vai ser o último recurso. Eu penso ela nisso não vai também. querer fazer isso
simplesmente, né? Ela é muito Daemon prudente. faria. Ela é muito prudente. Ela pensa muito. Ela não quer. Na verdade, ela não quer uma guerra, né? Ela é levada a fazer essa guerra porque é preciso, assim. Porque ela tá o tempo inteiro tentando evitar. A Alicent, eu sinto que também não era um interesse dela que houvesse essa guerra toda, né? Ela queria esse poder, mas ela não queria dessa forma, entende? Eu gosto de pensar que, assim, são mulheres, todas... A Rhaenys também, né? Ela falou pra Rhaenyra, olha, sabe, eu acho que você tem que reconsiderar, porque a Alicent, foi ela que deu o toque, a Alicent, eu sinto que ela, sabe, queria rever isso, não sei o quê. Então, assim, me parece que tem essa mensagem, assim, do quanto que as mulheres, elas têm um pensamento diferente em relação à governança, né? Que é muito mais pensando em diálogo, pensando em estratégias que não levem à guerra, enquanto os homens já querem partir para a violência, sabe? Então eu gosto, assim, também de como são as mulheres que estão tentando evitar. Mas é uma herança também do pai da Rhaenyra, né? Sim, também. Eu acho isso muito bom da primeira temporada, porque você começa achando ele meio fraco, Uhum. meio ruim, sabe? Tipo, meio covarde, e termina a primeira temporada com assim, nossa, esse foi o melhor rei que já teve. Assim, você vai Exatamente, é muito bom. entendendo ele com o tempo, né? E como que isso, ele tem um impacto grande na formação da filha, que agora tenta ser diplomática mesmo quando não dá mais pra ser, né? Então eu fico o tempo todo assim, agora que ela já tem os dragões todos ali que precisa, por que ela não vai com eles e pousa ali em frente ao reino e fala assim, abre a porta aí pra mim, sabe? Eu realmente fico assim, por que estão juntando esse tanto de exército, né? Se até como é que chama? O amante lá Ah, da sim. Alice. Ai. Oh, Cole, né? Criston Cole. Até ele já falou assim, agora é uma guerra dos dragões, a gente é inútil no meio disso tudo. Aí tá lá o Lannister lutando na lama, juntando um tanto de exército, um tanto de coisa. Eu fico assim, gente, Pois é. mas precisa dessas pessoas se você tem os dragões? Na hora que o Aemond vai com a Vhagar, que é o Godzilla, a Godzilla com asa, e ele dá de cara com os outros dragões lá, né? uhum. Ali pra mim ficou claro isso que o René tá falando, tipo, bom, ela já tá mostrando assim, ó, aqui. Deu ruim. Deu ruim, vocês dão um jeito aí de abrir o caminho pra mim, porque é isso. Eu não quero ter que usar os dragões, né? Então, assim, vão embora, deixa aí o trono aí pra mim, abre as portas aí do King's Landing aí, e cada um toma seu rumo aí. Mas na conversa com a Alicent, ela já falou que, tipo, que não vai ter jeito. O rei vai ter que morrer, vai ter que cortar a cabeça dele para ela poder ter que... Ela não quer simplesmente que... Ela não acredita que eles simplesmente vão deixar as coisas para ela. E vão embora, exato. cada um vai pro seu rumo. Não tem como. Não tem como. E mais mortes aconteceram, né? Então ela teve mais perdas, assim. A Rhaenys morreu, que é um episódio muito triste, assim. E aí ela viu que não tem como, ela vai ter que atacar, sabe? Senão ela vai sempre estar perdendo. E o Cole, nossa, eu tenho um ranço dele agora. Eles conseguiram fazer com que, sabe, a gente nutra um ranço desse personagem, que toda vez que ele aparecia, eu não queria mais ver. Eu ficava, não acredito. Quando ele não tava no episódio, eu adorava, porque ele se tornou um cara desprezível, assim. E eu fico pensando o quanto que ele mudou, porque ele tinha uma autoconfiança também, né? Que era talvez assim uma coisa mais falsa, porque ele parecia ser autoconfiante, mas na verdade não era coisa nenhuma, tinha muita insegurança. Mas ele mudou muito depois da batalha lá com os dragões, porque igual o René falou, ele viu o quanto que é um poderio sobre-humano, assim, né? Uma coisa com a qual ele não consegue lutar.
os dragões, É, assim. ele Bom, se viu- tem dragão na parada, não tem o que a gente fazer. A gente provavelmente vai morrer. Ele entendeu? viu que ele estava sendo usado também, esse tempo todo, pela Alicent. Ele não tinha nada ali entre os dois. Ela simplesmente usava ele. Não acho. Não? Não, eu acho que ela usava, mas eu não acho que ele, tipo, viu que ela usava ele. Eu acho que Não, ele também tava com ela só pra tá. Ah, sim, não, mas assim, a partir de certo momento ele foi utilizando-se disso para poder subir ali no reino. Não, na verdade, sabe o que foi? É porque E que ele ele não tava... precisou mais dela, porque ela foi retirada da sala de poder. É, O outro filho, ascendeu lá, o Aemond, que era super amigo dele. E aí ele pra que eu preciso dela agora, entendeu? Agora eu tô aqui, É. ó, sou mão do rei, inclusive. Ele se tornou mão do rei. Então ele é muito interesseiro também, entendeu? E ele tá muito... Ele ficou ressentido com o fora que a Rhaenyra deu nele. Ele ficou ressentidão, assim. Ele não achava que ela não ia aceitar. Sabe? Ele achava que ele era, assim, inegável, assim. É um pedido que eu vou fazer e que vai ser, sabe? É inegável. E aí ela falou, não quero. Ele tem esse ressentimento. E eu acho que junto esse ressentimento, ele sabe da rivalidade da Alicent com a Rhaenyra. Então ele junta esse ressentimento para poder ficar com a Alicent. Mais a questão de poder, né? Que é uma forma de garantir, de estar lá né, nesse Isso. poder. Mas aí quando ele faz essa amizade com o Aemond, e o Aemond torna ele a mão, aí ele, sabe, olha, não preciso mais defendê-la aqui. Tanto é que ela fica completamente sozinha, porque ninguém defende ela, ninguém escuta mais ela, e ela fica frustradíssima. Ela fala, poxa, meu próprio filho me tira aqui desse lugar, sabe? Meu próprio filho me tira das decisões. Então, ela viu que tá sozinha. E aí foi se frustrando também. Mas eu não ligo. Essa galera aí pode se frustrar. Eu não gosto dela desde a primeira temporada. Porque é isso. Né, essa pessoa hipócrita, ela sempre foi assim. Ela vivia dizendo sobre moral, sobre bons costumes, sobre honra, mas é uma hipócrita, sabe? E aí ela vivia acusando a Rhaenyra de altas coisas, né? Porque a Rhaenyra sempre teve uma liberdade de pensamento e de ação, assim, que ela tinha essa inveja e não suportava. Então ela é muito hipócrita. E aí eu achei massa de colocar eles como casal, exatamente porque junta sabe, dois ressentimentos que estão muito ligados com o que a Rhaenyra representa. agora, já caminhando aqui para o final, duas personagens que eu acho que podem vir aí a trazer cenas mais interessantes, serem aprofundadas também na próxima temporada, são a Rhaena, aquela que fica, Tá buscando passa o a temporada dragão toda selvagem. correndo no campo lá atrás do dragão no Selvagem. né? Isso ali eu acredito que vai ter uma importância grande, né? Não. Porque, Mas tomara, né? Que depois do tanto que ela correu, se ela tropeçar e morrer, vai ser muito decepcionante. pois é, Não, por favor, né? E aí a gente corta relações se não acontecer nada. e do outro lado a Helena, Helena. que também é uma montadora de dragão, né? E também é uma clarividente. Pois é, então essas duas eu acho que poderão aí se sobressair numa próxima temporada, né? Tem outra, você esqueceu. Ah. A conselheira da Rhaenyra. Sim. Sim, agora temos um trisal em Dragonstone. Não, e vai ser muito legal quando chegar o Daemon e ele encontrar essa mulher, encontrar os bastardos. Vai ser, vai ser O incrível. que aconteceu? Ele vai falar, que bagunça Peraí. é essa aqui, gente? O que aconteceu isso? aqui? Não vi a árvore e não me mostrou nada disso. Ai, vai Tá, ser a bom cena... mesmo. Vamos falar. A cena que ele
reconhece a Rhaenyra como a rainha e a galera toda lá atrás dele também. Essa cena é boa, vai. É boa. Porque eles passaram a temporada outra separação também que foi sofrida, né? Eles passaram a temporada sofrida e eles têm uma dinâmica muito boa, assim. E a gente fica apreensivo também, né? Quando ela chega lá, ela não tá sabendo o que vai acontecer. Exato. E você também fica meio assim. E ele dando indicações, né? De que ia romper com ela, assim. A galera que lê os livros deve saber. E o cara que ela mandou lá pra trair, chega e trai ela de cara, né? De cara. Nossa, esse homem, socorro, com um homem desse, nossa. O homem não tem a menor vergonha de traição. Porque é isso, não respeita a posição dela. E ela é uma mulher, né? Ele nunca respeitou, esse cara nunca respeitou ela. Tanto é que ela fala pra ele, né? Algo do tipo, assim, ela encara ele no momento e fala. Mais grosso. Mas é isso, essa corda bamba que ela vive, assim. Inclusive entre os mais próximos, né? Ela tem que ficar se provando, de certa forma. E a Mysaria, né, que ela chama, a conselheira, aqui é interpretada pela Sonoya Mizuno, adoro a Sonoya. Ela é essa mulher que dá a autoconfiança que ela precisa, porque com todo o resto ali, ela só é, sabe, desacreditada, assim. Aí essa Mysaria, ela é importante nisso, assim, para dar essa autoconfiança, para dizer, não, você é uma governante, você tem o direito a essa coroa e você tem que fazer o que é preciso para chegar ali, assim. Ela também é a pessoa que encoraja a Rhaenyra a fazer a semeadura. Porque você vai procurar herdeiros nos livros oficiais, eles não estão aí, não. Porque ela que fala. Devem ter vários aí que não estão nos livros oficiais, tá? Que não tem o nome, não tem o sobrenome. Sim. Eu acho um bom exemplo disso, dessa posição complicada que a Rhaenyra fica, como que isso é representado de uma forma muito sutil, sutil assim, não, porque na série eles ficam falando isso o tempo todo, né? Mas sutil do ponto de vista da lógica política mesmo, é essa questão que a gente já falou dos filhos, né? Meio sofrem bullying, de serem tratados como bastardos, porque se parar para pensar, não faz sentido, a não ser pelo machismo mesmo, porque a ideia de bastardo, ela só faz sentido pro rei, porque você não teria como ter garantia 100%, assim, partindo da lógica de que no casamento ninguém tá traindo ninguém, né? Mas você não teria como ter garantia de que aquele filho é o filho mesmo do rei, não daquela mulher com um outro homem. Agora, a rainha é indiscutivelmente filho dela, ele saiu de dentro dela, ele é neto do rei. Não existe uma discussão em relação a isso. Não tem como você ser bastardo da mulher, né? Porque o filho. Não importa quem é o pai, o menino vai ser um Targaryen de qualquer jeito. Só que isso é questionado porque ela é uma mulher, e aí. Só que não faz sentido. Né? Exato. Então, mostra como que ela está numa situação politicamente frágil, porque biologicamente, não, né? Ela é filha do rei. E o filho dela é filho dela, indiscutivelmente, é neto do rei, indiscutivelmente. Mas essa situação mostra o quanto que ela ocupa uma posição de fragilidade política simplesmente por ser uma mulher, né? E acho que isso resume um pouco toda a pressão social que está em torno dela ali, né? E que agora, nessa temporada, fica ainda mais claro. Os caras ficam falando na cara dela. Porque tem uma frase muito boa que ela fala, o cara fala assim, mulher não tá acostumada, sei lá, à guerra, né? E ela fala, meu pai teve paz por não sei quantos anos, o senhor viu tanta guerra quanto eu, né? Quem que você é para falar de guerra também, né? Você não lutou em nenhuma guerra, né? Nossa, então meio... essa foi uma tacada boa, foi muito boa. Realmente, eu lembro dessa cena mesmo. O cara vai cobrar sobre algo que ele mesmo também não vivenciou. Sendo que ela é a pessoa que monta um dragão. Pois é. E ela que tem treinamento pra batalha, assim, né? Pra ela não faltou conhecimento, sabe? Faltou prática porque ainda bem, não teve guerra. Até o momento não teve, mas
de conhecimento, ela foi bastante alimentada, né? Mas a questão de ter um dragão, simplesmente. Opa, Agora, isso aí... Vocês acham que vai passar muito tempo dessa temporada para a próxima, assim, na história? Vai ter um salto de tempo ou não? Vai Não começar pode. direto? Não pode, tem que começar direto. É. Tem que começar direto. Porque é a questão da... Já vai iniciar a guerra mesmo, a dança dos dragões. É Porque, agora. eu falo porque tem... sim. Mas tem, por exemplo, aquele personagem lá, o filho mais novo da Alicent, que ele também vai montar dragão, né? O menino lá. Apareceu. E aí eu acho que pra próxima temporada ainda não dá, né? Ainda é muito novo, não? Não, o filho dela que a gente não vê, que é aquele que ela conversa com o irmão e pergunta como é que ele tá. É esse aí que vai montar o dragão. Ah, tá. Entendi. E ele já tá crescido. Entendi, já tem idade pra montar o dragão. O que eu acho é que não tem, assim, a série não tem uma desculpa lógica pra nenhum dos lados atacar, né? Ficar esperando. Exato. Não teve nenhum acontecimento no final dessa temporada que justificasse alguma pausa, né? E eles estão marchando, tem exército marchando pra ir pra batalha. Como é que eles vão... A Alicent acabou de prometer que ela pode ir lá, que os portões vão estar abertos, né? Não tem porque ela não ir. Exatamente, é assim, eles prepararam o terreno pra já começar, sabe, um negócio quente. Aí do nada aparece o Otto Hightower preso, né? Teve isso, eu não faço a menor ideia de onde ele esteja. O Otto Hightower é outro personagem bom que eles meio que colocaram de lado nessa temporada. Agora... E ele é detestável também, né? Porque vocês lembram da primeira temporada. Mas a gente fica do lado dele na hora que ele perde o posto de mão pro Criston Cole. Nossa, eu fiquei com ódio nessa hora. O desrespeito. Sabe, a gente não gosta dele, a gente não tá do lado desse povo, mas eu fiquei com raiva do Criston Cole e do Aegon. Porque a série é muito boa em mostrar que ele, dentro do que o Otto se propõe, ele é muito competente, né? Muito bom aquele início. Sim. Que o rei tá querendo agradar todo mundo. Ele fala assim, não, mas os dragões precisam das ovelhas. Ele falou, não só pra ele. Ele falou, não, mas se você não pegar as ovelhas dele, todo mundo vai vir pedir. E aí ele fala assim, não, mas é só não contar pra ninguém. E aí ele fala, que a frase que é muito boa, assim, quando um rei fala, todo mundo escuta. Né? Não tem como você fazer nada em segredo, né? E aí você vê que a coisa vai desandar quando o rei abre mão dessa pessoa que enfim, que tem experiência ali no negócio. Que é política de fato, né? Porque esse menino, ele foi colocado ali também, nem queria, mas foi colocado e não tem a menor cabeça para poder governar. O outro que queria, o Aemond, irmão dele, que queria muito, mas é meio atrapalhado também, porque tá buscando vingança. É um psicopata. Vingança de uma questão de infância, né? Então, assim, não tá pensando no reino. Ele não tá pensando que tem pessoas que dependem dele, que ele tem que resolver os problemas desse reino. Não, ele tá querendo estar no poder para poder se vingar de uma questão que surgiu lá atrás na infância. A mãe dele joga isso na cara dele. Você é um menino que ainda não resolveu essa questão sua de infância, entende? Então isso é massa, né? Essa coisa das gerações, essa coisa de você pensar que, dependendo da posição onde a pessoa se encontra, ela vai sim usar isso para resolver questões pessoais, sabe? E não exatamente pensar no coletivo. Porque assim, no fim das contas, esse povo não, essa família, né? Porque povo é quem tá lá fora sofrendo de fome, inclusive. Assim, eles não discutem, em nenhum momento eles discutem como vão solucionar problemas que os súditos estão passando. Eles só pensam em como vão garantir que alguém da família deles, do lado deles, vai permanecer nesse trono. É o tempo inteiro a discussão, assim, nesse foco. A Rhaenyra tem que mandar lá a comida, né, pelo mar para poder... Bela estratégia política. Bolsa Rhaenyra. Que foi ideia de quem? Que foi ideia também da Misaria.
conselheira, né? Eu gosto desse mundo de Game of Thrones, e que eu acho que é um problema da última temporada de Game of Thrones, que eu acho que isso não funciona bem, é como que eles, ao invés de ser peça de um quebra-cabeça, é como se eles estivessem colocando peças em pé de um dominó, assim. Boa. E quando funciona muito bem, que pra mim o melhor episódio é esse exatamente, que tem a briga dos dragões, como é que chama? Rhaenys, que morre. Rhaenys. Nisso. Como que tá lá tudo colocado, assim, né? Para as coisas acontecerem ali naquele episódio, o Otto Hightower tem que ter deixado de ser irmão do rei. A Alicent tem que jogar na cara do filho que ele é incompetente e tal, faça o que se esperam de você, nada, né? Mas é porque ela tá com raiva por causa de coisas que aconteceram. Aí faz com que ele vá atacar com o dragão dele. E aí acontece aquilo tudo, a Rhaenys pode ir embora, só que aí, por aquilo que ela fez na primeira temporada, que ela podia ter acabado com a guerra lá quando ela sai com o dragão, essa cena que o Renato lembrou ali. Eu acho que é por isso ela resolve voltar e fala assim: ah, eu tive a oportunidade de acabar com a guerra antes, será que eu não estou perdendo de novo a oportunidade agora? É, E ela volta e isso vai provocar a morte dela. Então é muito legal como que tem que várias coisas que são montadas e tudo vai desabando, assim, uma coisa em cima da outra e acontecem essas coisas surpreendentes desse universo, né? E eu verdade. acho que já funcionava muito bem em Game of Thrones. Eu acho que a Casa do Dragão, até por ser um universo mais contido, né? A gente ainda não abriu para tantos reinos, né? Isso acontece de uma forma até mais clara e é muito bom quando tem esse payoff, né? Dessas várias coisas que a gente nem sabe que estão sendo montadas, mas que quando acontece, aí quando você vai olhando para trás, você fala assim, nossa, mas para isso acontecer, aquilo tinha que acontecer e aquilo. E é muito legal porque quando você vai estudar história, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Uhum, Império Romano, é tudo muito isso, né? São várias coisinhas que uma vai levando a outra, vai levando a outra, e de repente acontece uma coisa que muda a história da humanidade. sim, E em Westeros é assim também, eu acho. Isso é uma das coisas que mais me dá vontade de acompanhar essas histórias. muito bom. E para fechar aqui, vocês já estão preparados para morte de todos esses dragões, né? Porque acredito que, se não Eles na morrem. próxima, na quarta e última temporada, vai ter a morte de todo mundo, né? Eu não tô Não vai preparada. sobrar dragão nenhum, né? Não. Talvez só o selvagem, ele não é indomável. Às vezes ele vai fugir para algum lugar. Eu não sei, não sei. Mas vão morrer Mas muitos. os oficiais não vão ter mais, né? Porque lá no Game of Thrones eles falam, ninguém viu um dragão, não sei quanto Tem os tempo. pequenininhos, tem os bebezinhos aí que não vão pra guerra. Eu não sei se não tem nenhum que morre de velhice, É. mas não Não, sei. eu acho que Não sei. tipo, depois da dança ainda tem dragões. Mas eles são. Eu acho que vira tipo uma espécie de extinção, assim, né? Isso, mas eles são reduzidos assim a, sabe, pouquíssimos. Se não me engano, tá? É porque eu também não li, é das minhas pesquisas anteriores. Mas é isso, assim. É algo que vai, sabe, praticamente acabar com a raça. Igual o René falou, vai se tornar uma espécie em extinção, assim. Porque lá no final do Game of Thrones só sobra um. E ele foge, né? Aí tanto que O Drogon. no final eles falam, a gente viu o Drogon, ele foi visto sobrevoando algum lugar aí. Então assim, ele fugiu e tá lá, né? Em algum lugar desse mundão aí. Então eu fiquei imaginando isso, que se sobrar algum entre House of the Dragon e Game of Thrones, talvez ele fique aí, isolado aí num lugar que ninguém consegue encontrar, né? E aí, se a Disney comprar essa franquia, eles vão fazer 1 milhão de histórias de dragões, porque é igual os Jedi, todos foram eliminados, mas aí, depois que foi pra Disney, tem 1 milhão de histórias de Jedi que estavam escondidos num lugar, que estavam escondidos em outro lugar, e vai ser os dragões. Tinham vários dragões escondidos em vários lugares, entre Casa do Dragão e Game of Thrones. Olha, eu gostaria muito de ter animação, porque aí iam poder explorar bastante os dragões. Não ia ter essa coisa de, nossa, é CGI caro, nossa, é difícil, sabe? Não, ia ter dragão todo episódio, a gente ia, inclusive, ver eles interagindo muito mais com seus montadores. Enfim, eu queria que fizessem uma animação dedicada aos dragões. Dragões bichos, não
Dragões Targaryen. E ano que vem tem série nova, né? Ah, tem Tem. outro spin-off, né? Eita. É. Que não é a do Jon Snow. A do Jon Snow ninguém pediu, não vai sair, né? E essa spin-off também é prequel ou é depois? A história se passa depois de Game of Thrones. Peraí. É antes de Game of Thrones. Agora eu não me lembro. Não tem como ir pra depois, né? Agora- Acaba tudo, derrete o trono lá, morre um monte de gente. Não tem como ir pra frente ali, né? Claro que tem. Não, tem, mas não é interessante, ué. Não tem mais o trono. Acabou King's Landing. Jon Snow fugiu. E o Drogon? O Drogon tá caçando borboleta. Eu acho que é 100 anos antes. Ué, e essa é o quê? 172 anos antes. Mas espera, 172 anos antes do nascimento de Daenerys. Tem que ver 100 anos antes de quê, Renê? 100 anos antes de Casa do Dragão. Pode ser. Mas não deixa de ser curioso que a gente tá nesse momento, né? Que Game of Thrones tem uma série que se passa 172 anos antes da série principal. Não, 172 anos do nascimento de Do Daenerys. nascimento de Daenerys, Quando desculpa. Game of Thrones começa, ela já tá jovenzinha. E a gente tem também Star Wars com Acolyte, que é uma série que se passa um século e pouco aí, não sei exatamente. 171, 173 anos antes da trilogia original, do nascimento de Anakin. E a gente tem também Anéis do Poder, que também é uma série que se passa bem antes ali da trilogia do Senhor dos Anéis, né? Então tem essa coincidência aí. Tendências de Hollywood. E é um momento no mundo, assim, que muitas pessoas estão se voltando para suas ancestralidades, né? Para o que vem antes. Porque o presente não vale a pena. Histórias. Não, é porque isso O foi futuro, roubado então, nem delas. se fala. Né? Pra que Isso pensar no futuro? E isso foi roubado delas. Não tem essa árvore genealógica maravilhosa que os Targaryen têm, por exemplo. Né? Muitas pessoas aqui no Brasil nem sabem de onde surgiram. Eu tava discutindo isso com você, né? Na minha família chega um determinado pontinho próximo, né? Longe não, é tipo bisavô. Tipo, já não sei mais quem são as pessoas. E não se tem informação, não consegue chegar, assim, é super difícil. Então é isso. A história da minha família, eu não tenho, sabe, tão completa assim, nesse nível. E é interessante, sabe, você ter. Eu acho lindo quem tem. A gente tava vendo, né? A gente teve curso sobre o Silvio Santos no final de semana. Foi só assistir a televisão de sábado e domingo. A gente tem curso agora sobre a vida do Silvio. E aí tem toda uma história da família Bravanel, assim, que é uma coisa gigante, sabe? Até assustador, assim. não sei até onde que é verídico, né? Mas era uma historiadora que estava dizendo sobre a linhagem e tal. Sim, mas era um documentário chapa branca, institucional, feito pela SBT. Então... não, isso com certeza, mas eu acho que a Bravanel é um sobrenome que é elite, sabe? Como é que é? Tem uma hora que ela fala lá que o cara lá que é considerado o principal dessa era aí mais antiga da família, então, deu dinheiro pro Cristóvão Colombo. Não, as coisas assim, linhagem que dá no rei Davi, é um negócio assim, desse nível. Linhagem que vai lá, chega no rei Davi. A profecia, Silvio Santos era a profecia que exato. teria que se cumprir. Profecia que ia trazer Chaves pro Brasil. Né? Salvou grande parte do mundo com Chaves na TV. Melhor coisa que o Silvio Santos já fez.
E assim, Silvio Santos muito né? problemático, tá, Ele gente? não vai fazer mais nada. Muito problemático em muitos aspectos, mas a gente tem que reconhecer que na televisão foi o rei mesmo. Foi o rei. E essa coisa de muito do que a gente viu, né, quando a gente era criança e adolescente, a gente pôde ver porque ele botou na SBT pra gente ver. Mas ele não foi o primeiro de seu nome. Porque tinha esses ancestrais. Mas agora os próximos capítulos. Mas foi camelô. Apesar de ter um sobrenome Abravanel com toda essa história gigante, na família dele, ele era uma pessoa mais simples. Mas aí agora a gente vai ver os próximos episódios, as próximas temporadas, que aí vai ser a guerra do trono do império que ele construiu. Exato. Com as filhas brigando entre si pra ver quem vai ficar no controle. Succession. Agora dá pra fazer cartazinhos, memes e colocar no lugar de House of the Dragon, House of Abravanel, no lugar de Succession, Abravanation, essas coisas. Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos. E você descobriu aí, René? Só pra encerrar aqui. Te deu uma volta aqui. A sinopse da série é 100 anos mesmo. Fala, ambientada em uma era em que a linhagem Targaryen ainda comanda o Trono de Ferro e a memória do último dragão não é tão distante, grandes destinos, aventuras perigosas, etc. Então é Targaryen, mas não tem mais dragão. Então, só para eu entender, essa série ela vai se passar depois de Casa do Dragão e antes de Game of Thrones. Isso. Mas Casa do Dragão ainda não vai ter terminado. A gente vai começar a ver a história lá na frente antes da outra acabar. Beleza. Mas eu acho que prepara vai ter o guia pouco aí pra a você ver. me ajudar a me situar. Viu, Kel? Sim. Mas eu acho que o enfoque é bem diferente, assim. Eu acho que ele é a parte mais de pessoas comuns. É um cavaleiro e escudeiro andando pelo reino, né? Por Westeros. Isso. Ah, tá. Mas um dos dois aí tem uma linhagem. tá só camuflado. Vamos então encerrando aqui o nosso podcast sobre A Casa do Dragão, segunda temporada. René, valeu demais pela participação mais uma vez. O livro já agora entrando para venda para valer, né? Cine Killer na Amazon. Isso, Cine Killer está lá na Amazon e-books. Eu escrevi sobre um serial killer que copia mortes dos filmes, mortes do cinema. Está lá na Amazon. Quem quiser, é só comprar lá. Tem dragão no livro? Não tem dragão. Olha, acho que só em Cine Killer 2 o serial killer tentar copiar a morte feita por um dragão vai ser complexo. Mas aí, vamos dar um jeito também. Pode ser prequel, aí você coloca na Idade Média e bota uns dragões lá. Deve ter que arrumar uma maçaria, uma coisa assim. Valeu, René. Tá, Valeu qual que é o seu bicho fantástico favorito? Meu bicho fantástico favorito? Nossa, pergunta difícil. Eu não estava preparado para essa. Responderia um Pégaso, porque eu sempre criança queria ter um cavalo com asas que voasse. É lindo. Tem Cavaleiro do Zodíaco. Nossa, maravilhoso. Legal. Então tá. E o seu? Você não respondeu, senhor Renato. É uma tartaruga ninja. Ai. Bom, gente, vamos indo. Muito obrigado pela audiência. Você que nos ouviu, deixe também seus comentários aí pra gente sobre Casa do Dragão, né? Principalmente se você quiser conversar com a Kel, que é entendedora, Mor, primeira de seu nome, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sabe até falar valeriano. Vamos gravar em valeriano? Podemos treinar. Tá. Não tem inteligência artificial não que transforma a voz em valeriano. Enfim. Mandem suas perguntas, mandem seus comentários pra gente. É isso, vamos? Bora. Até daqui 2 anos, então.
Brincadeira, né, gente? Até o próximo podcast. Um beijo. Tchau. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.